curso sobre prestação de contas eleitorais do Portal de Educação à Distância do TSE é o tema desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. O Tribunal Superior Eleitoral está investindo em educação à distância para ampliar o acesso a candidatos e cidadãos a informações sobre os procedimentos eleitorais. Prestação de contas é o primeiro tema. Com carga horária de 12 horas, o curso vai apresentar regras relativas ao financiamento e prestação de contas do pleito de 2016. O objetivo é esclarecer e trazer mais segurança aos que lidam diretamente com as campanhas eleitorais. O módulo está dividido em 6 aulas com exercícios, avaliação final, material para leitura complementar e certificado. Para se inscrever, basta acessar o site do TSE em www.tse.jus.br, clicar em Eleições e, em seguida, em Eleições 2016. Na página que abrir, vá em Prestação de Contas. Depois escolha o link Material de Apoio. Depois clique em Curso à Distância, cadastre-se e acesse o curso escolhido. A ideia é disseminar ao máximo os conceitos básicos, os princípios, as regras, as normas que se aplicam. Tem um manual, né, bem fácil. São apenas 6 aulas com atividades de fixação, porque ele é formativo, ele não tem direito a um certificado, mas você não tem que tirar notas específicas. Contanto que você faça todas as atividades, você vai ter essa informação e vai poder fazer, dar um apoio ao seu candidato, ou o próprio candidato, quando ele está sozinho e com os seus familiares lhe ajudando, fazer a sua prestação de contas de uma forma mais correta, sem errinhos que podem levar à desaprovação. É um curso totalmente online. Totalmente online, a pessoa sem custo, né? Qualquer cidadão pode fazer o curso, ele é aberto para contadores, advogados, candidatos, ou um cidadão que queira saber como são prestadas as contas, para dar o máximo de transparência, e a pessoa pode fazer isso no conforto do seu lar, no final de semana, no tablet, no celular. E recebe um certificado no final. E tem um certificado. Essas inscrições, elas vão até quando? Como é que funciona isso? A pessoa tem até o final de dezembro, 19 de dezembro, para fazer as inscrições. Se ele for trabalhar com a matéria, então, quanto mais cedo ele fizer, mais cedo ele tem as informações para poder desenvolver o seu trabalho. Mas se a intenção é apenas conhecer, pode fazer depois. Aí a pessoa se inscreve e já pode começar o curso? E imediatamente, porque ele já está disponível, tanto as aulas como as provinhas de fixação, os exercícios, né? Agora, na prática, um curso como esse facilita muito tanto o trabalho do tribunal em julgar essas contas, quanto em analisar essas contas, quanto o trabalho de quem mexe diretamente com isso, né? Não, certamente. Isso, além de valorizar, por exemplo, um profissional contabilista, porque ele vai mostrar que ele conhece a matéria, tem um certificado, pode se apresentar para prestar contas, não é, porque é um pouquinho diferente do que ele está acostumado a fazer. Mas também não é complicado. A dificuldade é que, às vezes, as pessoas, por não conhecerem, não fazem corretamente. Aí falta documento, movimentam dinheiro entre contas que não eram para ser movimentadas, pagam e não obtêm recibo, e, com isso, a gente ou pede a desaprovação ou indica a aprovação com ressalvas. Algum expediente? Assim. Mensagem número 39, Coari, SJD, TSE, de 10/6/2016. Referência. O senhor secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte comunica a Vossa Senhoria, por determinação do excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, relator, que em 31 de maio de 2016, o Tribunal Eleitoral, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais interpostos por Max Blênio de Medeiros da Silva e por Licélio Jackson Guimarães, bem como ao agravo regimental interposto por Licélio Jackson. Informam também que o acórdão do referido julgamento está pendente de publicação. Atenciosamente, Fernando Maciel de Alencastro, secretário judiciário do TSE. Na ordem administrativa, deixa eu ver. E proposições, apenas dizer que, como a imprensa já está ansiosa por esse processo, mas nós recebemos dia 10/6 às 13h24,
E não está, naturalmente, o acordo não foi publicado. Aguardemos, então, a chegada ou a publicação. Segundo é que estamos aqui com os alunos que estão numa visita técnica dos alunos de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a supervisão do professor Daniel Monteiro. Onde está ele, que eu não estou vendo? Está escondido? Não chegou. E após a sessão, os alunos receberão a palestra proferida pelo servidor Carlos Bonifácio, chefe da seção de processamento de feitos da Secretaria Judiciária, sobre organização e funcionamento da Justiça Eleitoral. Sejam bem-vindos à nossa corte e se sintam muito à vontade. É só para fazer um registro disso que eu vou ler. Considerando o que prevê o novel artigo 28, parágrafo 4º, com a redação dada pela Lei 13.165, de 2015, no sentido de que as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros, proponho que o relator de cada feito desta natureza, assim que pautar o processo, comunique ao gabinete da presidência, nos casos de impedimento ou suspeição de membro, de forma que esta presidência convoque o suplente, a fim de que seja observado o quórum completo determinado em lei. Também só dizer aos nossos pares, o São João do Juvino Barreto, quem quiser fazer essa doação está aí, onde vão ser recebidas as doações. O TRE é muito sensível a quem precisa realmente. O Juvino Barreto é uma instituição que realmente é necessária. A gente, particularmente, Heriberto e eu, estamos muito diretos nesse instituto e a gente sai de lá muito deprimida com a situação daqueles velhinhos, né? Quem quiser e puder, se faça presente nesse momento de solidariedade. Processos com pedido de vista, a ação de impugnação em mandato eletivo 4.51, que eu estou chamando, da relatoria do juiz Alceu José Cico. Ficou registrado que no dia 9 o processo foi adiado por falta de quórum exigido pelo artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral. O juiz Gustavo Smith alegou suspeição, bem como o desembargador Virgílio Macedo, sendo convocados para atuarem no presente feito o desembargador Ibanez Monteiro e o juiz Herbert Mota, que eu os convido para tomar assento à mesa. E passo a palavra, então, ao nobre relator. O voto vista com relação ao nobre relator, do desembargador Verlano Medeiros. Senhora presidente, esse processo, que é a relatoria do eminente doutor José Alceu Cico, que trouxe ontem a julgamento essa ação de mandato. Um momento, doutor Verlano, só um minutinho. Está olhando questão de suspeição, porque Vossa Excelência falou que a decisão seria minha. Não. E a gente ficou para conversar antes, mas eu não ouvi. Foi o seguinte. Porque eu funcionei como corregedora neste processo. Não foi suspeita, não. Apenas mudou o biênio. Foi, E passou Vossa Não, o mas senador eu Virgílio. presidi. Eu queria que meus assessores, por favor, me orientassem de acordo aí com o regimento interno.
Vossa Excelência funcionou como relatora, Na salvo época, engano, do como processo. revisora. Na época, houve a decisão de uma questão, vamos colocar, processual, e a decisão de Vossa Excelência que existe, Isso. pelo que me recordo. Verdade. Aí, Vossa Excelência assumiu a presidência, desembargador Vigílio a corregedoria, desembargador Vigílio foi quem acolheu a suspeição desse processo, e doutor Gustavo também, Smith. É por Não, isso que não é nem suspeição, eu estou falando no impedimento, em face de ter passado por minhas mãos. Não, mas eu Esse acho que processo não. não Mas, tem, né? mas o recurso que está Não, porque depois a gente já verifica agora, né? Não foi de a ensino médio? decisão Ah, é agora do é doutor Alceu. Alceu. Então, tudo bem. Então, continuo na presidência. Senhora Presidente, Pois não. trata-se de uma ação de impugnação do mandato eletivo, ela é registrada sob o número 451/2015, de relatoria do doutor Alceu Cico. Em primeiro lugar, senhora Presidente, foi levantada aqui uma questão. Abrir o voto, por favor. Eu acho que o voto está liberado já. Não, O voto de vista, não. O voto fecha não. dê os assessores aí. Não, tá tudo fechado aí? Agora sim, senhora Os senhores presidente. consideram abrir? Agora sim. Desembargador Amiro, abrir? Abriu aí? Sim. O Abriu, meu está liberado. fechado. Abriu. Atualizar a página, ele... Ok. Essa ação, senhora Presidente, como eu estava dizendo, ela corre em segredo de justiça. E o nobre relator ontem trouxe aqui uma questão pré-facial, a qual eu me acosto de forma veemente, onde ele diz que a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual e, como tal, somente se aperfeiçoa quanto da homologação por sentença. Daí porque nada impede a retratação pela autora antes que haja esta homologação pelo juízo, não havendo preclusão pelo fato de a parte ré haver concordado com o pedido de desistência. Preclusão que somente ocorre após a prolatação da decisão extintiva do processo. Inclusive, ele trouxe aqui várias jurisprudências de outros tribunais regionais eleitorais. E neste ponto, eu já gostaria de dizer a corte que eu me acosto ao voto do eminente relator. Com relação à matéria de fundo, senhora Presidente, eu fiz uma análise desse processo hoje e confesso a Vossa Excelência que eu cheguei a uma conclusão divergente do voto do eminente relator ontem e vou dizer por quê. Senhora Presidente, nesta oportunidade eu apresento o voto vista no feito em epígrafe que trata da AIME, fundada em abuso de poder econômico, ajuizada por Diretório Regional de Partido Político em desfavor de deputado estadual eleito no último pleito. O partido impugnante apresentou o requerimento, abro aspas, de diligências instrutórias, folhas 386/387. Pleito a respeito do qual o impugnado manifestou-se contrariamente nos termos da petição de folhas 390. A então relatora do feito, Vossa Excelência, que ora preside essa corte, fazendo considerar a injustificada ausência do impugnado à audiência de instrução realizada em 28 de abril de 2015, bem como a sua desídia em, abro aspas, requerer diligências complementares, como lhe facultado naquela assentada, folhas 379 e 392, proferiu uma decisão datada de 5 de maio do ano passado, indeferindo a produção de prova requerida em razão de sua inafastável preclusão. Agravada a decisão proferida por Vossa Excelência, a referida foi, nos termos do voto de Vossa Excelência, parcialmente reformada para deferir unicamente os pedidos constantes às folhas 18 da exordial. Pois bem, após a apresentação de alegações finais, em 25 de abril de 2015, o partido impugnante reapresenta a referida pretensão probatória, agora sobre uma nova roupagem e até mesmo inovando em alguns pontos dos pedidos constantes da petição inicial de folhas 18, trazendo, em verdade, mais embaraço à instrução regular do feito. Tal circunstância já era observada por Vossa Excelência,
que na decisão de folhas 392 disse o seguinte, eu destaco um texto, Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz o seguinte: aduziu que a parte impugnante busca sempre reabrir a instrução do processo, quando na oportunidade que ele foi facultada não agiu de forma diligente. Importa consignar a impossibilidade de se vislumbrar, a meu sentir, que as diligências constantes, as folhas 545 e 546, diga respeito às mesmas diligências elencadas nas folhas 18 da inicial. Isto porque, ao verificá-las, percebo de forma clara, precisa e insofismável que o impugnante amplia o leque de prova que pretende produzir, requerendo, por exemplo, que fosse oficiado a várias empresas, no intuito de ver juntados aos extratos suas movimentações financeiras. Ademais, a diligência constante do item C em nada tem a ver com as provas requeridas às folhas 18 da exordial, de forma que não vejo como seguir a decisão do eminente relator que as deferiu. Pois bem, na sessão plenária de ontem, assentando como base na jurisprudência do TSE, que o rito previsto para as AIMES é o previsto nos artigos 3º e seguinte da Lei Complementar 6490 e não no rito sumaríssimo do artigo 22, Sua Excelência, o eminente relator, assim entendeu. Tal procedimento, nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 5º, prevê que o juiz ou relator proceda às diligências que determinar de ofício ou a requerimento das partes. No caso presente, contudo, os limites da instrução probatória foram delineados por este tribunal quanto ao julgamento do agravo regimental, sendo deferidas tão somente as diligências pleiteadas na inicial. De modo que, data venha, adianto que as diligências provas horas deferidas trata de hipótese inafastável incidência de preclusão consumativa. Ora, conquanto irrefutável a premissa acerca do rito, a conclusão do eminente relator, a toda evidência, não encontra respaldo na jurisprudência do TSE. Nesse sentido, senhora presidente, eu cito uma decisão de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, agora, de 2013, onde ele diz o seguinte: mandato de segurança, ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, testemunhas, rol, apresentação posterior à inicial e à defesa, ilegalidade. No subente 3, a decisão diz o seguinte: hipótese na qual o juízo eleitoral deferiu a oitiva de testemunho não arrolada com a inicial em desacordo com os artigos 14, parágrafo 10 da Constituição e artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 6490, no que diz respeito à produção de provas em sede de AIME. Na ocasião, eu registro aqui aos colegas da Corte que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, proveu esse recurso de mandado de segurança, concedendo ordem para anular a decisão do TRE do Piauí, que havia deferido a oitiva de testemunhas cujo rol não integrou a inicial da AIME. O relator, ministro Henrique Neves da Silva, considerando que o disposto no artigo 10, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, que ao disciplinar a AIME estabelece que, abro aspas, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação. Destaco, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Ele fez as seguintes conclusões. Dessa forma, a expressa disposição do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, a respeito da indicação das provas com a inicial, acrescenta-se a compatibilidade com que o previsto no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 6490. E ele diz o seguinte no artigo 3º, do parágrafo 3º, o impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Por óbvio, não se exige que a inicial conste o teor das oitivas, mas sim que contém as provas que se pretende produzir, o que, no caso da prova testemunhal, se revela com a apresentação do respectivo rol. E continua o citado ministro. Dessa forma, é de se reconhecer o manifesto desacerto do ato judicial que, afastando a aplicação do parágrafo 3º
do artigo 3º da Lei Complementar 64/90 e desconsiderando a expressa determinação do artigo 10, parágrafo 10 da Constituição, autorizou a apresentação de rol de testemunha com fundamento no artigo 407. Na espécie, é legítima a impetração, havendo direito líquido e certo da recorrente em ver respeitado o devido processo legal, na forma da observância do rito previsto para a ação na qual é demandado em questão. Fundamental é a defesa, que é extemporânea produção de provas a revelar a ilegalidade do ato. Quanto ao fundamento trazido no voto do eminente relator, acerca do acolhimento do pleito em face do disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, no qual diz: o juiz ou relator procederá a todas as diligências que determinar de ofício o requerimento da parte, tenho igualmente implicado a hipótese, porquanto, a teor do disposto do aludido artigo, isso só poderia ocorrer nos 5 dias subsequentes à audiência de instrução, não como na espécie, após encerramento da instrução probatória, tendo inclusive as partes apresentado alegações finais. Nesse sentido, eu trago a seguinte lição doutrinária. Abro aspas. Nos 5 dias subsequentes, o juiz ou relator procederá às diligências que determinar de ofício ou a requerimento das partes, podendo ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunha, como conhecedor dos fatos e circunstâncias que podem influir na decisão da causa. O ministro Marco Aurélio, naquela oportunidade daquele julgamento, acompanhou o relator dizendo o seguinte: tendo em conta a excepcionalidade da ação de impugnação do mandato eletivo, tanto que foi prevista na própria Lei Básica da República, conclui pela impossibilidade de segunda oportunidade para se requerer e ou ampliar provas não indicadas na inicial, que é o caso. Em face de tal ordem de considerações, é de se concluir, portanto, que a imprescindibilidade da inicial da AIME contém as provas que se pretende produzir, sob pena de operar-se a insuperável preclusão. Noutro pórtico, importa ainda consignar que a coisa julgada, por proporcionar a efetivação da imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo contido em determinados tipos de manifestações judiciais, atua como expressão do princípio da segurança jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, ganhando inclusive o estado de garantia constitucional. A teor do artigo 503, parágrafo 1º do CPC de 2015, a decisão sobre questão prejudicial, de cuja resolução depende do julgamento de mérito, decidida expressa e incidentalmente no processo, também alcança a autoridade da coisa julgada, desde que tomadas mediante a observância do contraditório. A seu turno, senhora presidente, o artigo 507 diz o seguinte: é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Por essas considerações, portanto, eu voto pelo provimento do regimental, ora em exame, para suspender os efeitos da decisão agravada. Senhora presidente, é como voto. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento à corte. Um fato que chama a atenção desse processo é o seguinte: esse processo ele foi ajuizado pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN, aonde as folhas 18 dos autos, ele requer basicamente 3 diligências: notificação do banco para juntar uma cópia microfilmada de cheques que relata despesas indicadas acima. De igual modo, seja acostada a apresentação a folha de pagamento dos meses de maio a outubro de 2014, uns balancetes de 2014 em caráter de urgência. E oficiar o INSS para informar se algumas pessoas aqui constantes nessa listagem, qualificado na documentação acostada, também recebeu algum tipo de benefício. E a rola aqui uma testemunha. Essa foi as provas que vieram junto, as diligências que vieram requeridas com o exordial. Mais à frente, foi marcado pela desembargadora Maria Zeneide, então relatora desse processo, uma audiência de instrução para que as provas ali solicitadas fossem analisadas. E essa audiência de instrução, ela aconteceu as folhas 379 dos autos.
aos 24 dias do mês de abril, aonde o termo de audiência consta o seguinte: declarada aberta a audiência, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide, percebendo que não havia testemunhas a serem inquiridas, destacou que é a primeira vez que é realizada audiência gravada neste regional, além de informar que nessa mesma data irá despachar o processo para as partes querendo requerer as diligências complementares. Nada mais havendo, a relatoria deu por encerrada a presente audiência, a qual não compareceu, isso é importante dizer, a parte impugnante que requereu as diligências conforme as folhas 18 da peça inicial. Mais adiante, houve um despacho da excelentíssima senhora presidente também aqui, onde ela manda a Secretaria Judiciária desse regional intimar as partes para que no prazo de 3 dias possa requerer as diligências nos moldes do artigo 22, inciso 6 da lei complementar. Houve um despacho, e veio uma petição do PTN, após a instrução do feito, requerendo a ampliação das provas, dessas mesmas provas que constam do item 18. E a desembargadora presidente diz assim: ainda causa estranheza o pleito para oitiva de testemunhas, pois aos 24 dias do mês de abril eu realizei uma audiência com esse objetivo e sequer a parte autora compareceu, não trouxe qualquer testemunha e muito menos apresentou qualquer justificativa à impossibilidade de estar presente à audiência. Então, senhores colegas de corte, o que eu consegui vislumbrar nesse processo, primeiro, é que houve, com a devida venha, uma desídia muito grande por parte da parte impugnante que propôs a AIDE, até porque não compareceu à audiência de instrução. E 2, que esse leque de diligências que foram requeridas, as folhas 500 e... Só um minutinho. As folhas 546, em nada tem a ver com as diligências que foram requeridas pela Exodial. Para vocês terem uma ideia, essa diligência, a qual foi deferida pelo eminente relator, pede que seja deferida e informada movimentações financeiras de empresas, que não constam das folhas 18. FN dos Santos Neto, Francisco Xavier Nogueira, Marconte Assessoria de Transporte e Construção, no período de maio a outubro de 2014. Pede ainda, no item C, que também não consta das folhas 18 da inicial, que seja apresentado folha de pagamento dos meses de maio a outubro de 2014, balancete do ano de 2014, bem como assim que seja considerado que tal pleito não restou claramente direcionado ao Banco do Brasil, que tal documentação é relevante para o delito da controvérsia, requer também que seja concedido prazo razoável. Então, assim, a meu ver, não tem mais como se deferir essas provas, tendo em vista já ter se operado o instituto da preclusão. É como eu estou votando, com a devida venha e o respeito que eu tenho ao eminente relator, e estou aberto a qualquer discussão e a qualquer pergunta, senhor presidente. É como eu estou votando. Essa palavra. Pois não, com o relator. Primeiro, as partes não apresentaram alegações finais ainda. Apenas o impugnado apresentou. Foi determinado nos despachos da Vossa Excelência na época que as partes fizessem alegações finais. O impugnado apresentou. O impugnado, ao contrário, ingressou com agravo regimental, justamente objetivando reverter a decisão que indeferiu as provas da diligência. E esse agravo regimental foi dado a unanimidade de provimento parcial para deferir unicamente os pedidos de provas contidos na folha 18, isto é, aqueles constantes da inicial. E o que é que foi deferido por esse relator? As folhas 18 foi pedido notificação do Banco do Brasil para juntar cópia microfilmada dos cheques que realizaram despesas indicadas acima. Isso foi deferido. De igual modo, seja acostado a presente folha de pagamento dos meses de maio a outubro de 2014. Também foi deferida na decisão ora atacada. Não é isso? E oficial INSS para informar se o senhor Antônio, Milton, Gonçalves, tal, todos qualificados, se encontravam em benefício no ano 2014, como também pelo rigor do benefício. Quem o deferiu, além dos seus testemunhos. Testemunho, esse aqui já não poderia ser mais feito, tem razão.
Mas isso aqui, inclusive, do INSS já foi informado pelo INSS, já consta dos autos da informação. Em relação a essas empresas, foi pedido, na inicial, as despesas, notificação do Banco do Brasil para ajudar a cópia amigo filmada dos cheques, das despesas indicadas, despesas para fazer as despesas. Seria provável caixa 2, certo? Caracterizando caixa 2 de abuso do poder político e econômico, posto que essas empresas ligadas, as empresas são as seguintes, que ele citou aqui há pouco, o voto de vista mencionou, FN dos Santos Neto, da pedida inicial. Francisco Xavier Nogueira, da Constituição Inicial. Marcon Assessoria e Transporte e Construção Limitada, Constituição Inicial. Então, o que ele pede é cópia desses cheques que foram pagos a essas empresas. Então, a decisão atacada foi dentro da decisão do agravo regimental proferido em data de 11 de junho de 2015. Esse é o meu entendimento. Pois não, de desembargador José Dantas, está com o relator, ele está mantendo a decisão, né? Doutor Herbert. Senhora presidente, eu peço vênia ao nobre relator para divergir e seguir o voto da divergência. Com essas vênias eu peço ao nobre relator e divirjo. E faria apenas duas observações, que no meu entendimento, essa espécie de inovação processual que a parte tenta, através desse manejo, dessa solicitação, da realização dessas provas já indeferidas anteriormente, e eu me pautei, eu dei uma olhada nesse processo e me pautei exatamente nas sucessivas decisões da nossa presidente, a desembargadora Zeneide, nesse processo. Me pautei exatamente no curso, essas seguidas decisões. Essa preclusão, entendo que, efetivada a audiência de instrução, em que a parte sequer compareceu, a parte impugnante dos autos sequer compareceu, caracterizando a sua desídia, aberta posteriormente prazo para requerer diligências, entendo que não haveria, nem há como essa inovação processual pretendida. Eu peço vênia ao relator e voto pelo provimento do agravo regimental nos termos do voto da divergência. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, eu concordo com o relator. De fato, a diligência, todas as diligências foram inicialmente indeferidas, mas o tribunal, em decisão em agravo interno, mudou esse entendimento e deferiu as diligências requeridas na inicial. O que o relator decidiu agora, que o objeto da decisão sob exame por esta corte, nesta ocasião, é o que o relator decidiu mandar cumprir a decisão do tribunal, definir as diligências postas na inicial. O doutor Verlano tenta demonstrar, no raciocínio dele, que essas diligências seriam diferentes daquelas inicialmente deferidas ou anteriormente deferidas pelo tribunal. Então, penso que, pelo que eu consegui entender, a diferença de ponto de vista do relator para o desembargador Verlano é que o relator entende que essas diligências estão dentro daquelas que o tribunal definiu requeridas inicialmente, e o voto divergente entende que essas diligências deferidas agora pelo relator são outras, além daquelas inicialmente deferidas.
o relator pede a palavra e demonstra que não, são as mesmas. E as outras já se realizaram. A do INSS já consta dos autos, das demais já consta dos autos. Então, estou a concordar com o relator, senhor presidente. Em relação ao do Banco do Brasil, senhor presidente, falta apenas o partido pagar as custas que o banco, para remeter os cheques microfilmados, está cobrando para R$6 mil de custas, de emolumento, taxas bancárias. Então, pede para emitir um boleto para o partido pagar. Está nessa fase. Pois não, doutor Almiro. Senhora presidente, caros colegas, eu também, pedindo vênia à divergência, estou muito tranquilo para acompanhar o relator e exponho rapidamente aqui as razões pelas quais assim defino o meu voto. Examinando a prova requerida, inicialmente e ainda eu entendi que de fato tratava-se da prova que foi requerida na petição inicial, acerca da qual já houve deliberação por parte deste colegiado no julgamento antecedente, já muitas vezes mencionado aqui e relatado por Vossa Excelência. Então, apenas esta razão já seria suficiente para acompanhar o relator. Mas eu ainda vou alinhar aqui um outro fundamento, e é este que me aumenta o conforto, porque ainda que não houvesse tal situação, não me parece que o tribunal tenha deliberado neste julgamento anterior sobre uma eventual preclusão pro judicato. Aqui é necessário separar as coisas. O que houve no julgamento anterior foi a apreciação acerca de provas requeridas pela parte, por qualquer das partes. Isto é feito com base em certa limitação, porque o direito à prova em relação às partes não pode ser tomado como absoluto, inclusive para que o processo tenha um tempo razoável e o magistrado dirigi-lo como deve dirigir, tanto à luz do Código de Processo Penal quanto à luz do Código de Processo Civil. Contudo, o tratamento que ambas as legislações outorgam à situação da prova que o próprio relator ou o próprio magistrado impõe é inteiramente diferente. O relator já alinhou aqui uma fundamentação trazida no normativo do TSE, que é uma regulamentação específica da matéria, permitindo que o relator de ofício conduza a prova. Eu alinharia aqui ainda tanto a norma existente no artigo 370 do Código de Processo Civil, que autoriza o deferimento de ofício. O relator poderia fazê-lo de ofício, não estaria vinculado ao que as partes pedem, está vinculado à causa de pedir, evidentemente, não vinculado às provas que a parte indicam. Isso não se lê no CPC, isso também não se lê no Código de Processo Penal. O artigo 499 é tradicional, pelo qual o juiz podia indicar diligências necessárias para o julgamento. Hoje a norma é repetida pelo artigo 156, inciso 2º, é da tradição do direito brasileiro que o magistrado não julgue com dúvidas. A diligência pode ser requerida até mesmo em grau recursal, caso a dúvida permaneça. Então, tanto o relator demonstrou satisfatoriamente, ao meu sentir, que as provas são, de fato, vinculadas ao quanto foi pedido na inicial, quanto ele próprio, ao invocar a norma, o normativo do TSE, autorizando o juiz a indicar de ofício as provas que entenda necessárias para aclarar a matéria sobre a qual tem de manifestar-se, tem de julgar. Então, ambos os fundamentos, ao meu sentir, estão cobertos de razão e, por isso, como disse, pedindo vênia a divergência, estou tranquilo para acompanhar o voto do relator e voto nesse sentido. Pois não, eu proclamo, então, pela manutenção da decisão, do desembargador Alceu, José Dantas, desembargador Ibanez, desembargador Almiro, e de votos divergentes vencidos, Verlando Medeiros e Herbert Mota. Então, boa tarde a todos e todas. Uma vez haver número legal, eu declaro aberta a sessão ordinária. Com relação à ata, alguma discussão? Aprovo. Aprovada.
Expediente. Só na fase administrativa, propostas, eu quero dizer que hoje eu tive mais assim, devagar na obra. Ela já está tomando cara de obra mesmo, né? Já vai ser feito o revestimento do lado da Alexandrina de Alencar e do outro lado. Então, os dois lados, o revestimento já vai começar segunda-feira. Então, eu fiquei assim muito contente com o desenrolar e eu quero transmitir para o desembargador Vigílio, que foi quem deu início a essa obra, que a Lotil, o pessoal jogou confetes, serpentinas na administração nossa, porque tudo tem sido feito assim na maior transparência e na maior preocupação com a coisa pública. E eu disse a eles que ia dizer a Vossa Excelência hoje e dizer no pleno, que eu acho que o pleno tem que saber de tudo, tem que participar de tudo, para que a gente faça realmente uma gestão a 10 mãos, a 20, a 30 mãos. Desembargador, passo para Vossa Excelência. Não, na comunicação de proposições. Sim. Senhora Presidente, eu fico muito feliz, eu quero dizer de Vossa Excelência o agrado no que diz respeito à continuidade dessa obra. Acredito que os colegas aqui não tenham passado pelo início que nós, assim que subimos, assim que chegamos aqui, desembargador Almiro, desembargador Vladimir, desembargador Luiz e Alceu, no dia seguinte à nossa chegada aqui, recebemos um ofício da construtora querendo rescindir a obra, dar por fim do contrato. E foi muito trabalhoso, até porque a única obra que a Lotil tinha era uma da Universidade Federal e essa obra daqui. E eu fiquei assustado e convidei a desembargadora, a nossa vice-presidente, e só vai se for todo mundo de mão junto, o tribunal, do coletivo, e nós na operacionalização no que diz respeito às necessidades que se estava solicitando. Então eu acho que eu fico tão feliz quanto a senhora, mas essa fase deve à senhora, para a senhora praticamente disse que todo dia está lá, tem uma bota agora lá, não é mais sandálias, né? Mas viu, colegas? Eu ainda fui de sandália hoje. Mas isso vai ter uma história. Essa obra ela merece uma história. Os servidores do tribunal têm direito, mais tarde, a conhecer a história dessa obra para saber, de fato, o que aconteceu, não é, com as idas e venidas, não é, dessas obras. É porque apenas a gente tem, desembargador Vigílio, eu faço questão que as coisas fiquem assim, gravadas e anotadas, registradas em ata. Por quê? Porque nós temos uma memória desse tamanho, né? É do professor Raimundo mesmo. E eu acho que as pessoas têm sim que dizer quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, quem poderia fazer. Quem devia ter feito. Então, quem deveria ter feito. Então, eu acho assim, não é assim como se fosse querer ser o melhor. O que a gente quer é que desde o início que a gente anda a 4 mãos numa gestão, é que a gente possa realmente, que as pessoas saibam, pelo menos quem foi que lutou, quem brigou, quem despendeu saliva em face da Lotil no outro dia que a gente chegou aqui, já ficar assim assoberbado, que eu nunca fui gestora na minha vida, e desembargador Vigílio também, eu acho, nem sei, mas a gente ficou muito preocupada que passamos muito tempo. Então, graças a Deus, ela está bem encaminhada, bem linda, bem maravilhosa. Fiquei com vontade hoje fiquei emocionada lá na obra hoje. Então, eu estou chamando o primeiro processo, 315, da relatoria do desembargador Almiro José da Rocha Lemos, que é de Serrinha dos Pintos. O processo 315/2016, Serrinha dos Pintos, conforme Vossa Excelência disse, recorrente Márcio Raulino Alves, advogado Edmilson Fernandes de Amorim. Recurso eleitoral aqui é a matéria, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Raulino Alves, visando a reforma de sentença prolatada pelo juízo da 38ª Zona Eleitoral, que indeferiu a transferência de sua inscrição para o município de Serrinha dos Pintos, RN. Em suas razões, aduz o eleitor que o conceito de domicílio eleitoral é mais elástico que o de domicílio civil,
satisfazendo-se com vínculos de natureza política, econômica, social e familiar, fazendo menção de diversos julgados de tese nesse sentido. Assim, afirmando residir no município e possuir vínculos familiares e comunitários com a localidade, pleiteia o provimento do recurso para que o tribunal, reformando a decisão de primeiro grau, defira a transferência de sua inscrição para o município de Serrinha dos Pintos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Este é o relatório, senhora presidente. E no mérito? O recurso, penso eu, não merece provimento. Nos termos da lei, domicílio eleitoral, lugar de residência ou moradia do requerente. Verificando ter o alistando mais de uma, considera-se domicílio qualquer delas é o artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral. No caso sob exame, o recorrido juntou cópias dos seguintes documentos. Primeiro, declaração de próprio punho, atestando que reside com os pais em Serrinha dos Pintos. Segundo, conta de água em nome de seu pai. Terceiro, cópia de documentos pessoais, identidade, título de eleitor e CPF. E quarto, cópia incompleta de ficha de atendimento médico. Verifico desde logo que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a residência do eleitor na localidade, sobretudo diante de certidão expedida pela oficial de justiça, dotada de fé pública, atestando que, embora o eleitor resida no endereço fornecido da Justiça Eleitoral, este, aspas, para o que disse a oficiala, este município situa-se no limite entre os municípios, a residência, na verdade, situa-se no limite entre os municípios de Serrinha dos Pintos e Martins, sendo que, conforme informação colhida no local, a residência do requerente situa-se no lado do município de Martins. Cabe ressaltar ainda que o Procurador Regional Eleitoral, em consulta ao Banco de Dados da Receita Federal, constatou que o endereço declarado pelo eleitor, sítio Serrinha do Canto, pertence à zona rural do município de Martins. O espelho da consulta está juntado aos autos. Além do mais, consoante ressaltado pelo órgão ministerial em sua manifestação, reforça a convicção de que seu vínculo de fato é com o município de Martins, o fato de que seu último domicílio eleitoral, antes do requerimento de transferência, era justamente neste último município, como se observa no espelho constante nos autos. E é curioso mencionar ainda que o endereço constante no cadastro eleitoral antes da solicitação de transferência é o mesmo fornecido para o requerimento da transferência em questão, afastando-se assim por completa a pretensão de reforma apresentada pelo eleitor. Eu ainda vou alinhar aqui mais uma circunstância na qual pensei, mas não, por alguma razão não mencionei no voto. Numa situação como essa, limítrofe, eu penso que por bem é de se prestigiar o entendimento do magistrado, que certamente melhor do que esta corte conhece a realidade do local onde exerce a sua jurisdição e da área aqui que fica limítrofe entre os dois municípios. Então, em face deste panorama, há de ser mantido o indeferimento, que foi a solução encontrada pelo magistrado, ante a inexistência de domicílio eleitoral, amparar a transferência solicitada. Então, em face do exposto, eu estou negando provimento ao recurso, conhecendo, mas negando provimento, para manter a sentença nos termos acompanhando os termos do parecer do Ministério Público Eleitoral. É o voto. Concordo. Concordo. Senhora presidente, só uma coisa que realmente essa curiosidade é determinante, né? Ele, na verdade, não transferiu a residência. Ele mora no canto. É como se ele tivesse transferido, se a casa tivesse mudado de canto. É muito curioso, realmente. É o fronteiriço. Não, eu até imagino que exista ali. Eu que moro em Parnamirim, diariamente passo em locais que não se sabe ao certo se é Natal, Parnamirim. Exato, pronto. De vez em quando saem até matérias, geram uma certa discussão, uma certa dúvida, e numa situação como essa, como eu falei, é importante, eu acho, privilegiar o magistrado que está lá, que tem conhecimento, que diariamente acompanha a situação. Todos de acordo? Proclamamos ter posto pelo relator. A seguinte, prestação de contas 616-23, da relatoria do desembargador Luiz Gustavo Alves Smith. Está em mesa? Está em mesa, senhora presidente. Pois não. Prestação de contas já identificada por Vossa Excelência, tem como requerente o Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, representado pelo Dr. Sanders Liânio da Silva Mafra e outros, Dr. Sanders, inclusive, aqui presente.
Trata-se de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do PMDB, referente às eleições de 2014, de acordo com a previsão contida na resolução de regência. Após a análise da documentação, a Comissão de Análise das Contas não identificou irregularidades e, por essa razão, pugnou pela aprovação das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional apontou 2 falhas na prestação de contas, opinando pela aprovação com ressalvas, e é o que importa relatar. E no mérito? Conforme já relatado, não foram verificadas imperfeições pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais. Porém, nos termos do que foi verificado pela Procuradoria Regional, remanesceram somente 2 irregularidades na prestação de contas, que se referem ao seguinte: a primeira delas, pertinente à ausência de assinaturas nos recibos eleitorais de folhas 8 e 9, e aqui o voto escrito que está disponibilizado enumera quais são esses documentos, constantes do anexo 4. Todavia, assiste razão ao parquet quando, embora aponte essa falha, afirma que tal impropriedade não se reveste capaz de comprometer a prestação de contas, porquanto as respectivas doações foram devidamente contabilizadas nos demais documentos, constando nos correlatos extratos bancários, o que torna possível identificar os seus doadores originários. Assim, não havendo nenhum prejuízo à transparência das contas nesse ponto, tampouco obstáculo à fiscalização por parte desta Justiça Especializada, não há que se falar em falha grave na linha da jurisprudência da Egrégia Corte Superior, que ora se colaciona. E aí eu peço vênia para não reproduzir, está disponibilizado. No que tange à segunda irregularidade apontada também pela Procuradoria Regional, esta diz respeito à emissão de um recibo eleitoral pelo partido requerente, informando a arrecadação de recursos de origem não identificada na ordem de R$ 42,13. Isso consta a folha 58 do anexo 3. Todavia, o próprio órgão ministerial identificou o doador, conforme comprovante de situação cadastral do CNPJ, que foi juntado às folhas 408. A partir da análise de status bancários, reputando como acerto, apontando, com acerto, como falha eminentemente de natureza formal, sem aptidão, portanto, para macular a prestação de contas sob análise. Assim, com as únicas falhas remanescentes na prestação, não tem o condão de comprometer a regularidade das contas, deve o presente julgamento convertir no sentido da aprovação com ressalva, nos termos do artigo 54(2) da Resolução 23.406. E com tais considerações de ordem fática e jurídica, eu encaminho meu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB-RN, referente às eleições de 2014. E é como eu voto, senhora presidente. Todos de acordo? Acompanha o relator. Então, proclamo ser posto pelo relator. Na esfera administrativa, temos aí uma resolução 10, né, que disciplina os limites máximo e mínimo de eleitores por sessão e o processo de agregação de sessões eleitorais no âmbito dessa justiça e também no âmbito das eleições de 2016. Necessário se faz essa resolução para que, conforme os senhores estão vendo aí, caberá à Corregedoria, a Coordenadoria de Logística de Eleições, elaborar a proposta de agregação até 8 de julho e submetê-las às sessões até o dia 15 de julho. Então, eu gostaria de colher o parecer do Ministério Público. Quanto à resolução, a proposta de resolução, senhora presidente, não tem nenhuma oposição. De fato, é muito salutar haver essa parametrização, estabelecendo limites mínimos e máximos para o número de eleitores em cada sessão eleitoral e demais disposições. Pois não, eu aprovo. Todos de acordo? De acordo. Proclamo no ser posto pelo relator. Na pauta administrativa, eu estou trazendo 4 processos de prorrogação da 62 zonas, José Roberto Oliveira Dias, 33, Rosângela Fernandes Barreto, 69, José Ailton Jerônimo Ferreira de Alcântara e 4, Luiz Antônio Moura Soares,
pedindo o parecer do nobre procurador. Senhora presidente, são pedidos de praxe, de prorrogação de requisição de servidores para zonas eleitorais em que há, de fato, um volume de eleitores muito grande para as forças da Justiça Eleitoral. Portanto, o Ministério Público Eleitoral opina no sentido de acompanhar as sugestões da Assessoria Especial dessa presidência. Pois não, defiro a todos. Todos concordam? Então, proclamo nos ter posto por cada processo respectivamente e declaro encerrada a sessão, agradecendo a São João Batista. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.